Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde, Itapetininga, começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, ao vivo. Agora são 12 horas e 36 minutos. Uma ótima tarde para você que está acompanhando aí a programação da TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. O nosso telefone para você entrar em contato com a gente já está à disposição, é a nossa central de atendimento ao telespectador da TVI. O nosso telefone é o 3527-8099. 3527-8099 e você pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp 997840955. Bom, nessa primeira parte do programa eu recebo aqui o Sérgio Majewski. Ele vai conversar bastante sobre o IBGE, que ele trabalhou durante muitos anos, sobre suas novas atividades. Muito obrigado pela presença, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade e me coloco à sua disposição. Ok, muito obrigado. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltamos já já com o Telescópio. Não sai daí. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI, pelo canal 99 analógico ou 8 digital. Você que perdeu a nossa programação, não assistiu algum vídeo do Telescópio ou outros programas, você pode acessar o site da TVI, que é o tviitap.com.br, ou também pelo YouTube. Temos o canal no YouTube, que é o TVI Itapê 2. TVI Itapê 2, nosso canal no YouTube, e os vídeos estão lá sendo disponibilizados diariamente. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Agora são 12 horas e 39 minutos. Meio-dia e 39. Recebo nessa primeira parte aqui do nosso Telescópio Sérgio Majewski, que já conheço há um bom tempo, através de várias reportagens, tanto pela SPSU, pela TV Tem, né? Muito obrigado aí pela presença. Sérgio, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória, da onde que você veio. Conta um pouco aí para os nossos telespectadores, como você ingressou no IBGE, entre outras coisas mais. Sim. Olha, eu nasci no sul do Paraná, lá na divisa, lá em Malé, uma cidade pequena do interior do Paraná. Aí minhas familiares migraram para o norte do Paraná e eu comecei a trabalhar em São Paulo, no IBGE, que é onde eu prestei serviço durante 35 anos, quase 36 anos. E eu fui fazendo a trajetória, trabalhei um pouco, iniciei em São Paulo, depois fui um pouco em Campinas, Jundiaí, Itu e Sorocaba e depois definitivamente em Itapetininga. E como que você veio para cá? Como é que foi assim? Como que surgiu essa oportunidade, Sérgio? Eu trabalhava em Sorocaba e na época um servidor que estava se aposentando aqui em Itapetininga que respondia pela região. Ele trabalhava na verdade sozinho aqui. A instituição tinha uma deficiência de pessoal, como sempre teve. E aí eu vim temporariamente para Itapetininga para ficar 3 a 4 meses e retornar para Sorocaba. E fiquei por mais de 25 anos aqui.
Aí casou aqui mesmo em Itapetininga? Eu casei. Constituiu família aqui? Constituí família, eu tenho 2 filhos, né? Eu fiquei viúvo, né? Por fatalidade. Certo. Casei de novo e continuo vivendo aqui em Itapetininga e vou permanecer aqui. Conta um pouco da história do IBGE e da sua importância para o nosso país, porque o IBGE tem uma importância muito grande, né, Sérgio? O IBGE nos seus mais... Hoje eu sou ex-servidor. Na verdade, não devia nem tratar de assuntos relacionados à instituição. Mas como faz parte do meu passado, a instituição com mais de 70 anos, ela fez o seu papel, está fazendo o seu papel de informar a sociedade para que ela exerça melhor a cidadania. Por onde os locais que eu trabalhei e fui subordinado e também tive subordinados, eu fiz o mesmo papel. Então eu colaborei com a sociedade e passamos informações para a sociedade para que ela pudesse exercer a cidadania com qualidade e os gestores públicos pudessem se organizar melhor nos seus municípios onde eles estavam administrando. Essa foi a concepção. A instituição, muitas vezes ela tem falhas, como toda instituição ela tem falha, ela tem carência muitas vezes de profissionais, até financeiros, mas na medida do possível ela atende a sociedade e as demandas naquilo que ela se constituiu, naquilo que faz parte da parte legal. E através do IBGE que a população fica sabendo quantos habitantes tem a cidade, sim. Densidade demográfica. A demografia a demografia ela analisa essa dinâmica da natalidade da sociedade, que são os nascimentos, a mortalidade, que são os falecimentos, as baixas, né, que a gente considera o fator migratório, né, a mobilidade da sociedade que muda muito, e também a questão da longevidade, que é o envelhecimento da sociedade. Então esses parâmetros, que são a dinâmica da demografia básica, ela balizam as gestões a nível de governo federal, estadual e os municípios, que obrigatoriamente deveriam utilizar essas informações para poder se planejar e se organizar melhor nos seus municípios. E através do IBGE também que você, raça, se o Brasil tem mais brancos ou negros, por exemplo? Nessa dinâmica demográfica, são N números de informações que são obtidas junto à sociedade nos seus períodos legais, seja lá decenais ou quinquenais. Grau de escolaridade. Aí nessa dinâmica, nessas linhas de atuação, ela, além do socioeconômico, ela pega toda a característica, uma infinidade, desde a questão da mobilidade da sociedade, onde ela mora, se zona urbana, rural, sexo, cor, religião, eu até anoto muitas vezes água, lixo, deficiência, cor, a educação, a saúde, a segurança, a habitação, moradia, a concepção dela. Então, N informações, planilhas, são milhares de planilhas que são produzidas que vão balizar em função do fator histórico do passado e comparabilidade. É aí que você vê a questão da evolução do município, do estado ou do país. E quando você começou no IBGE, não tinha essa informatização toda. É muito diferente de hoje, né, Sérgio? Sim. Então, hoje a gente fala assim, mas a instituição ela repõe com muita facilidade. Hoje nós temos uma facilidade de ingresso de profissionais, porque o trabalho nosso, ele hoje é basicamente automatizado na totalidade. A coleta das informações é feita domiciliar, né? O empresarial, instituições e entidades. Mas ele está todo ele dentro do sistema informatizado. Então, qualquer gestor, um cidadão que tenha coerência e conhecimento básico, ele pode gerir a instituição e administrar as unidades com facilidade. Nós temos a felicidade de ter profissionais muito bons que vieram atrás nos sucederam e vão nos suceder ainda os demais que estão lá, e com muita tranquilidade, porque já vem com uma graduação melhor, educacional, uma formação melhor, e já nasceram com um aparato tecnológico mais avançado em relação de quando eu iniciei na instituição, que era ainda no tempo da máquina de escrever. Não existia computador ainda? Estava O computador entrou depois. Existia na instituição que tinha da conservação do banco de dados, que era um computador de, talvez tivesse uns 20 metros quadrados de seção, um computador enorme, carregado à base de guindastes. E hoje uma máquina dessa ela faz o mesmo trabalho
equipamento. Hoje um porte. celular, né? Um Sim. celular ele acaba fazendo. Então, E quando eles foram lá em casa, né? Como se chama? Os recenseadores, agentes, né, do IBGE que trabalham. E em você campo. vê que faz um bom tempo até, já estava já com todo o sistema, já com Palm Top, né? Fazendo todo. Sim. Isso aí facilita muito. Esse é o trabalho. A instituição nossa hoje ela apura os dados, as informações saem em tempo recorde. Estou falando como esse servidor. Certo. Então, em tempo recorde, tanto a coleta de informações como a divulgação. Sai em tempo recorde, a sociedade se informa mais rápida, porque hoje tudo tem que ser dinâmico e tem que ser rápido. Não é concebível mais, que nem no passado, se fazia coleta de informações, um censo de grande magnitude, levava 5, 6 anos para se divulgar. Hoje se divulga instantaneamente. E o censo é feito anual ou tem um período de 2 anos? A instituição oficial ela faz quinquenalmente, que é uma contagem rápida, e decenalmente, que são os censos gerais que ela faz. Muitas vezes atrasa em função de demandas de recursos e gestores não atualizam essas informações, e isso muitas vezes acaba trazendo prejuízo para o município. Daí, tanto o governo como o empresário, ele se baseia nos números do IBGE. Sim. Não só da instituição oficial, como de outras, hoje todo empresário que se preze, ele tem que balizar sua atividade econômica, independente, seja na produção de bens, produtos e serviços, ele tem que se balizar indicadores de demanda da demografia, porque ele precisa saber a quem ele vai atender, o que ele vai oferecer e um aporte de consumo que ele possa sustentar essa empresa para que dê sequência. Ele precisa necessariamente, obrigatoriamente, consultar indicadores para ver a demanda que você vai ter naquele tipo de atividade que você vai desenvolver. Aí tem as empresas de pesquisa, daí são particulares, como Ibope, Datafolha, que também funciona como um indicador também, essas empresas sérias, lógico. Sim, tem as instituições oficiais, tem as outras estaduais que também fazem um trabalho extraordinário, que é no caso da Fundação SEAD, a FGV também faz um trabalho extraordinário na área, e outras particulares que também fazem, não muito na área socioeconômica e demográfica, mas apelam para outros tipos de atividades que também fornecem indicadores, subsídios para a sociedade, para que você conheça o perfil de como ela está desenvolvendo. Bom, vamos falar aqui da nossa cidade de Itapetininga. Eu vi no Correio de Itapetininga, na Folha também deu. Itapetininga está com quase 159 mil habitantes. Quando você veio para cá, quantos habitantes que tinha a cidade, mais ou menos? Itapetininga tinha por volta de 70 mil habitantes, 60. Então mais que dobrou. Mais que dobrou nesse período. E como você vê esse crescimento? A cidade cresceu um número populacional, mas na parte econômica, você acha que ainda deixa a desejar? O que acontece? Demografia, aquela bomba de explosão demográfica, ela já foi desativada. A nível mundial está assim, né? Então, a nível de Brasil, estados e municípios também. Nós estamos tendo um crescimento que eu considero hoje, Itapetininga tem um crescimento civilizado, está abaixo de 1%, quer dizer, não está tendo nem reposição da população. Então, as famílias estão priorizando outras atividades, deixando a prole para segundo plano. Primeiro estão se formando bem, se aculturando, buscando qualidade de vida, e depois, em último caso, a prole. E muitos até estão fazendo a opção de nem terem filho, porque filho tem, digamos, a gente não pode radicalizar, mas tem custo isso. Você precisa formar, precisa preparar ele bem para o mercado de trabalho. As atividades futuras do mercado de trabalho vão ser altamente qualificadas. Pessoas que não têm qualificação simplesmente vão estar fora à mercê, fora do mercado de trabalho. Então, o que aconteceu com Itapetininga é que está tendo um crescimento mais civilizado. Na década de 70, 80 que eu vim para cá, 80 e pouco, então Itapetininga tinha um crescimento de 3%, acima de 3%. Isso é insustentável, não é possível porque a demanda de produtos e serviços que a sociedade hoje requer do poder público se torna insustentável. Você ter um crescimento desse, não é sustentável. Por outro lado, também um crescimento muito abaixo, negativo, que nós estamos tendo praticamente um crescimento negativo, abaixo de 1%. Abaixo de 2% você não está nem repondo a população. Então você está tendo um crescimento que no futuro vem preocupar,
que é o que a instituição publicou lá, que em 2040, oficial, né, publicou que em 2040 em diante os municípios vão parar de crescer. Alguns vão crescer em função da mobilidade por atração, porque a sociedade migra para outras localidades em busca de oportunidade. Mas a maioria dos municípios vão começar a decrescer. E muitos já estão decrescendo. Então esse é um processo normal, as famílias estão menores e a gente tem que aceitar essa realidade. Então precisa-se gerir melhor o recurso público em uma demanda demográfica menor. O empresário também vai ter que trabalhar com menor demanda popular de consumo de produtos, bens e serviços. Envelhecimento também de população. Sim, nós temos duas contramãos, né? Uma é daquela da taxa de natalidade está decrescendo muito, decresceu até assustadoramente, é um decréscimo que está se preocupando, porque nós temos um país com uma extensão territorial muito grande. Sim. E precisa ser ocupado isso, né? E as cidades também, elas correm o risco de começar, como na velha Europa, a simplesmente desaparecer. Lá eles não estão desaparecendo porque tem um problema migratório, né? Mas se não tem cidades que estariam desaparecendo. E no futuro o Brasil também vai enfrentar, já está começando a enfrentar esse problema da demanda demográfica, que está decrescendo a cada ano que passa. E esse é um processo irreversível. Para equilibrar isso aí, como é que faz daí? O que acontece? Daí, na contramão, tem a longevidade que está avançando muito. Muito. A longevidade hoje, logo nós vamos chegar à expectativa média de vida de 80 anos. Sim. E isso preocupa muito, porque não há como pagar essa gente beneficiária dos fundos, da Previdência. Esse sistema não se sustenta. Se não tiver reformas constantes, ele não vai se sustentar. Então nós temos a queda da natalidade, que preocupa por causa da demanda de bens, produtos e consumos, e por outro lado a longevidade que vem avançando muito e que você precisa atender essa população idosa com seus serviços de saúde e previdência, dar todo o aparato para aquele que já prestou serviço. Só que no futuro, as gerações que hoje estão nascendo, com certeza não vão ter esse projeto de aposentadoria. Isso não existe. Não se sustenta. Não se sustenta. Não. É o seu caso também. Então, se te consola, é o seu caso também. Então, futuramente vão ser aposentadorias complementares. Esse sistema não se sustenta em função da longevidade. Uma minoria vai ter cobertura previdenciária. A maioria vai ter que pagar previdência complementar ou simplesmente ficar à mercê de não existir. Não há como pagar. Já está tendo dificuldade. Os déficits, é só verificar os déficits da Previdência e você vai verificar que é um sistema que não se sustenta. Em função da queda de natalidade, menos gente contribuindo e pagando e muita gente se beneficiando, inclusive eu. E tem muito investimento nos dias de hoje na previdência privada? Aumentou bastante? A previdência privada é um fator muito bom, uma reposição. Você faz uma complementação da aposentadoria sua que você vai se beneficiar daqui 20, 30 anos para frente. É uma poupança? É tipo de uma poupança, né? Ela precisa ter garantia e segurança para que se sustente, para que não chegue na época de você se beneficiar e simplesmente desapareça esse recurso. Por N razões, a instituição falência, nós temos casos conhecidos aí, então. Mas então precisa ter a garantia de uma boa previdência complementar para poder suprir essa deficiência que você vai ter daqui a 20, 30 anos, que é no seu caso, se aposentar. Então, assim, a dica é investimento em previdência privada mesmo? Quem está no mercado de trabalho, obrigatoriamente no serviço público, vai ter que pagar uma previdência complementar, porque não vai ter. E na previdência particular, privada também, do INSS também, é o mesmo procedimento, porque não, é um sistema que não se sustenta, assim como não se sustenta em outros países. Então, vão ter que, obrigatoriamente, essas informações socioeconômica e demográfica, elas balizam o gestor público na esfera federal, e estadual e municipal para que eles reorganizem o sistema todo de previdência. Que eles analisem e comecem a avaliar essa longevidade que está avançando muito e a queda da natalidade que você vai ter que estender. Então, falar em aposentadoria a partir dos 65 anos não pode ser mais encarado como perda, prejuízo, não. É para você garantir que aqueles que vão se aposentar no futuro possam receber esse valor.
Não há a menor possibilidade. Então, reformas vão ter que vir. Inevitavelmente, os gestores federais vão fazer isso a nível federal, o governo federal mesmo vai fazer. Mesmo não sendo popular as reformas. Não sendo popular, é impopular, mas é necessário. Não tem alternativa. Então, vão fazer a nível federal, vão fazer a Estado, vão ter que se ajustar essa previdência também. E o município vai ter que se resolver o seu problema de previdência municipal também. Entendi. Bom, eu vou chamar o intervalo, a gente vai falar mais aí sobre Itapetininga, sobre os novos projetos aí e atuais projetos do Sérgio Majewski, mas não sai daí, a gente volta já já com mais Telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Pé de Pato Piscinas. Aqui você sonha e nós concretizamos. Piscinas, fontes e chafarizes iluminados. Projetos em 3D. Saunas secas e a vapor e muito mais. Comemorando seus 18 anos, a Pé de Pato está com promoções incríveis. Ligue e agende uma visita. Pé de Pato Piscinas. Mergulhe nesta ideia. Márcio Gavioli Camisetas. Estamos há 20 anos no mercado, proporcionando mais qualidade em nossos produtos para você que procura. Camisetas religiosas, uniformes esportivos, camisetas personalizadas, pets em kimonos, camisetas sublimadas, desde o esporte ao profissional. Márcio Gavioli Camisetas, a estamparia que você procura. Rua Lourdes Vieira Ambrósio 186, Vila Serafim, Itapetininga. Sonhos, histórias, saudade, respeito, carinho e vida. A fase da melhor idade pode e deve ser bem vivida. É um período de novas descobertas e cuidados, onde a nossa equipe multidisciplinar, com trabalho e atividade, faz com que nossos idosos tenham qualidade de vida. Venha conhecer nosso trabalho. Estamos abertos para visitas todos os dias, das 13 às 17 horas. Lar São Vicente de Paulo. Joalheria Império Joias. Há 2 anos transformando sonhos em realidade. As melhores joias em ouro e prata, canetas, carteiras e relógios. Ourivesaria e fabricação própria com entrega rápida, o melhor preço da cidade. Em 10 vezes sem juros. Joalheria Império Joias. Você merece brilhar. Do Lar Assistência Técnica em Itapetininga. Trabalha para oferecer conforto, praticidade e confiança aos seus clientes. Especializado em gás, ar-condicionado, câmara frigorífica, aquecedor solar e fogões. Só a do Lar pode oferecer o melhor para você. Autoescola Vieira. A única autoescola credenciada em Itapetininga para os cursos MOP, coletivo de passageiros, escolares, emergências e mototáxi. Autoescola Vieira. Seja um motorista completo. Avenida Professor Francisco Valho, centro de Itapetininga. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Atenção pais e estudantes! O Anglo convida para o concurso de bolsas de até 100%. 6º ano fundamental ou primeira série média 2017. 11 de setembro, 9 horas. Inscrições angloitap.com.br. Quem faz Anglo nunca esquece.
Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Belezaria. Nós sempre damos um jeitinho. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, aqui na sua TVI. Agora são 13 horas em ponto. Lembrando que os nossos apoiadores culturais são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica e Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Estou conversando aqui com o Sérgio Majewski. Ô Sérgio, como que você vê Itapetininga hoje? Seu ponto como cidadão, né? Você já é cidadão tapetiningano, sim, né? Moro muitos anos aqui. Recebeu o título já? Não, merecido. Nem tanto, nem merecido tanto. Merecido aí, mas merecido, claro que é. Eu agradeço a sua boa vontade. Mas como você vê hoje Itapetininga? Itapetininga mudou para melhor. A gente tem que trabalhar o lado do positivismo, sim, né? Reconhecer que Itapetininga cresceu, evoluiu, a infraestrutura no seu entorno ela foi resolvida. Está com um problema na Raposo Tavares. Tem umas fotos aí para a gente colocando, mas pode continuar a conversa. Da cidade mesmo que eu trouxe? A cidade, tem umas imagens aí, mas cresceu, podemos continuar. Ela cresceu, evoluiu, ela melhorou a infraestrutura urbana interna, ela está sendo resolvida na medida possível. Alguns gestores fazem mais, outros fazem menos. Ela melhorou, a sociedade como um todo, ela avançou. A cidade cresceu e melhorou. Cresceu para melhor. Uhum. Mas assim, o que falta, que você acha que para o futuro? É mais indústria mesmo, mais emprego? O que acontece? A cidade está sofrendo aquilo que o país está sofrendo e o Estado e os municípios. Os 5.570 municípios do país estão sofrendo com essa negatividade que se instalou. E a cidade, para que ela tenha crescimento e desenvolvimento, ela precisa oferecer oportunidade para o cidadão. Oportunidade não requer... A primeira ponta da oportunidade é o trabalho, é o ganho, a renda. A sociedade não migra para as cidades só porque ela tem qualidade de vida. Quem busca a qualidade de vida são inativos, são aposentados, pessoas que não têm atividade econômica definida. Então ela vem para usufruir dos benefícios da cidade que tem boa qualidade de vida, segurança, N motivos que fazem com o cidadão migrar. Mas o cidadão produtivo, na fase produtiva, ele migra para a cidade em busca de oportunidade. Itapetininga melhorou muito, cresceu, ela desenvolveu, ela está tendo um crescimento abaixo de 1% na área demográfica, que é comum ao país. O país está na faixa disso. Né? O Brasil está crescendo, quanto? 1%? Sim. Cresceu tem crescido nessa faixa de 1%. Itapetininga também está nessa proporção. Então é um crescimento abaixo da linha de reposição, mas esse é o fator demográfico daquilo que nós comentamos, de que está afetando também todos os municípios, independente do tamanho do porte. Aqueles mais industrializados, que têm um poder maior de renda, eles têm um crescimento um pouquinho mais acelerado. Como Sorocaba, por exemplo? A região de Sorocaba, por exemplo, ela tem um crescimento mais acelerado. Jundiaí. Entre pelo outros. Atrativo de empreendimentos na área de produção de bens e serviços e industriais em geral. E você acha que essas cidades, Sorocaba, Jundiaí, Itu, essas cidades maiores aí, depois tem as outras também mais para frente ali, a posição demográfica também, geográfica, ajudou?
Ou é a política, o investimento? Ela influencia a N razões, né, nos motivos que fazem com que a cidade desenvolva. O gestor público tem que estar consciente disso e trabalhar em parceria com o Estado e União e com os empreendedores. Porque empreendedor não vem para o município porque ele gosta da cidade só, não. Ele vem para ganhar dinheiro. Claro. Capitalismo. É um regime capitalista implantado a nível mundial, não é Itapetininga. Então, a região da Castelo, ela tem a facilidade em questão da infraestrutura, da facilidade de infraestrutura que tem. Itapetininga, como eu comentei, já tem a sua infraestrutura no seu entorno, já praticamente definida, com exceção da Raposo Tavares, que está em andamento. Deus queira que saia isso logo. Que é uma estrada... rodovia que é um desastre. Isso não tem o que justifique. Eu sofri acidente lá já, não é fácil. Então, sei bem como é que de alto risco e está pegando o nome de rodovia da morte. Então, isso é perigoso. Então, é só esse caso. A infraestrutura externa, ela está resolvida. A interna, urbana, está sendo, em parte, está sendo resolvida e avançando bastante com os gestores que estão aí. E futuros devem dar continuidade a esse projeto, se for o mesmo. Não defendendo N candidatos. Sim. A gente está analisando o próximo candidato, seja ele quem for. Ela está avançando. O que aconteceu é que, lamentavelmente, nós criamos um país urbanizado. Mais de 85% da população está vivendo nas cidades. O estado está assim. O município, Itapetininga tem 10%, fala-se um município essencialmente agropecuário, mas tem menos de 10% da população vivendo na zona rural. Isso é ruim. Isso é erro, isso é um erro. Erro gravíssimo, não culpa dos gestores atuais. Isso já vem do tempo colonial, das grandes propriedades. Então, dos latifúndios, né, que existiam. Então, o processo de mecanização e automação acelerada da agropecuária como um todo, ela expulsou essa gente do campo. Criou o êxodo rural gravíssimo, que trouxe consequência para as cidades, porque nós temos cidades tudo urbanizadas hoje. A população está vivendo na zona urbana. Só que a demanda do cidadão da área urbana é diferente da zona rural. Hoje ele está se criando bolsões de exclusão, né, nas cidades, todas as cidades, inclusive Itapetininga. Esses movimentos de todo tipo de classes sociais aí que tem por aí, que estão se manifestando, são movimentos de exclusão, que muitos falam que não tem o que fazer. Não é bem assim. Tem um processo de exclusão que está acontecendo, que essa gente migrou para as cidades, ela busca oportunidade, e a cidade não oferece essa oportunidade. Vem do trabalho, escola, educação, toda a área ligada à educação, transporte, segurança, habitação, que é importante, saneamento e por aí vai. À medida que você resolve a habitação, você tem outras demandas. Então, a demanda desse povo que migrou para as cidades, urbanizou, a população urbana nós temos hoje. No município, num estado, num país que é potencialmente agropecuário, nós temos uma população totalmente, quase que na totalidade urbanizada. E você acha que pode reverter esse quadro? Esse quadro é irreversível. Não existe fórmula para você levar a gente migrar para a zona rural. Mas como será o futuro disso, então? No futuro, nós vamos estar ainda mais agravados. A situação da migração do êxodo rural para as cidades vai se acentuar. Ele vai se acelerar. Por quê? Por N razões. Se você não oferece lá no campo a oportunidade para que esse cidadão se fixe lá no campo, ele vai inevitavelmente migrar para cidades menores, da menor para maior e da maior sucessivamente. Esse é um processo irreversível. Isso teria que se buscar, porque é a questão da tecnologia. O campo hoje está muito automatizado, mecanizado quase na totalidade. Então ele requer muito pouca mão de obra. E a mão de obra do campo também é uma mão de obra especializada. Esse cidadão que migrou da zona rural, todos nós temos raízes rurais. Todos nós temos. Todos nós temos. E nós viemos do campo. Porque no passado o país era essencialmente rural. Até pouco tempo, se for pensar numa parte histórica, né? Eu acho que é de século, né? Então nós começamos a urbanizar. Itapetininga, na década de 70, talvez tinha 40% da população na zona rural. Tinha 40%? Por aí, em torno disso. Hoje está com menos de 10%. Então, não é culpar gestores, não. Essa política agrária já vem de erros de séculos, desde quando existe, desde o tempo colonial lá.
Então, da questão da expulsão do homem do campo, da migração, do êxodo, as autoridades federais, estaduais e municipais foram alertadas através desses indicadores de que as coisas não andavam bem, que as coisas não estavam certas. Mas poucos deram ouvido e poucos projetos também foram avançando no campo. Hoje, você diz assim, isso é uma análise pessoal minha, e muitos concordam com isso, de que é um processo irreversível. Como que você vai hoje levar um cidadão que mora dentro da área urbana, seja no centro ou na periferia, levar ele para o campo? Você precisa oferecer oportunidade para ele no campo, decente, para que ele tenha também tudo que ele tem na área urbana lá no campo. Conversei uma vez com um migrante do Nordeste para São Paulo. Parece que melhorou um pouco isso, não sei, né? Conversei com um migrante, e ele, família grande, morava num quartinho, bico pequeno. Perguntei, mas se você morasse lá no Nordeste, teria mais espaço? Falou, olha, mas aqui eu não passo fome. Aqui em São Paulo, apesar de ganhar pouco, mas sim, ele conseguia sobreviver. Mas lá eu passo fome, eu não tenho condições nenhuma. A questão do migrante nordestino no passado, com todo respeito a eles vinham em busca de oportunidade em São Paulo, vinham em busca de trabalho. É isso que nós falamos agora há pouco, que o cidadão migra para cidades um pouco maiores sucessivamente, em busca de oportunidade, trabalho. Então eles migravam em volume enorme para São Paulo. Sim. São Paulo é praticamente raiz nordestina. E contribuíram bastante para o crescimento. Contribuíram para o crescimento, fizeram um trabalho extraordinário, levantaram São Paulo. Sim. São Paulo é hoje o que é por essa dívida e pelos nordestinos, que construíram São Paulo. E pela imigração mais anterior, né? Só europeia. Que eles passaram a retornar para suas cidades porque os estados nordestinos também começaram a se desenvolver. Houve projetos oficiais lá de grandes portos, empreendimentos oficiais e privados que fizeram com que os estados de lá começaram a desenvolver. Então eles aos poucos alguns foram voltando para suas origens, para suas cidades, mas também para áreas urbanas, de atração. Eles não foram para o campo, porque trabalhar no campo no Nordeste é difícil em função das questões climáticas, né? E então eles migraram para cidades do Nordeste. Estados e municípios atraíram polos de atração de indústrias, empreendimentos na área petroquímica, enfim, várias atividades que atraíram eles de volta. Muitos voltaram para lá. Ok, temos telefone, 3527-8099, agora são 13 horas e 13 minutos. Alô? Ô, tudo bom, seu Afrânio? Boa tarde. Muito boa tarde. Tudo bem com você? Tudo jóia. Afrânio Melo, tudo jóia? Meu amigo. Amigo aqui do Sérgio Magério. Fique à vontade, Afrânio. Você está aí com um amigo meu e uma pessoa de uma mente brilhante. Eu quero fazer uma colocação em cima do que o Sérgio falou. Ele disse que no ano de 70 a população rural era 40% do total de Itapetininga e hoje está em torno de 10%. Eu tenho uma seguinte visão que diz assim: eu acho que não importa o produtor rural residir na propriedade rural ou estar dentro do meio rural. Eu acho que ele vem morar na cidade, mas ele não deixou a atividade agrícola dele, de produção agrícola, ou produção pecuária, ou o que quer que seja. Tanto que a produção agrícola de Itapetininga, o PIB agrícola de Itapetininga em 1970 era 1, e hoje é mais do que o dobro. Você perdeu 30% da população rural e aumentou mais de 50% ou até 100% o PIB agrícola. Eu gostaria que o Sérgio fizesse alguma consideração sobre isso aí. O que é o mais importante, a produção ou a fixação no homem no campo? Ok, Afrânio, muito obrigado. Obrigado a você. Qualquer dia apareça aqui para a gente conversar aqui no Telescópio. Um prazer. Tá? Tenha uma ótima tarde. Um abraço. Obrigado, meu amigo Afrânio. Obrigado, Afrânio. Essa é uma visão minha pessoal do tempo que trabalhei com informações, né, do banco de dados. O que aconteceu é que a sociedade migrou. Então esse êxodo rural
foi inevitável em função do processo de mecanização e automação. Então ele fala hoje a questão do PIB. 30% é da agropecuária, né? Parece que com relação ao PIB agregado deve ser uns 30%. Então esse valor agregado da agropecuária, ele foi só obtido graças ao processo de mecanização e modernização do setor agropecuário. Lembrando que o PIB não é esse cidadão que está morando. O número de propriedades rurais também, se procurar na Secretaria da Agricultura e em outros órgãos que trabalham, vão verificar que a concentração de áreas rurais foi enorme também, muito grande. Se pegar qualquer região da cidade nossa, do município, você vai ver que nesses 20 e tantos anos que eu estou por aqui, houve uma agregação de propriedades muito grande. Em função do êxodo rural, o maior veio e comprou e foi comprando e expandindo o seu território. Essas regiões aí de monocultura, elas vieram de propriedades, foram formadas de propriedades pequenas, foram agregando. Então esse processo, ali também contribuiu a agregação de propriedades, reduziu o número de estabelecimentos agropecuários. Entendi. Agropecuário como um todo, na atividade agrícola e pecuária. E aí a mecanização. Então isso jogou essa gente para as cidades. Muitos vieram sem condições, sem preparo. Preparo de formação para poder entrar numa outra atividade. Então acabaram entrar na margem da exclusão. E aí o poder público tem que atender essa gente, constitucionalmente ou legalmente, precisa atender essa demanda dessa sociedade que veio lá do campo. Migrou, muitos não porque queriam, porque houve esse processo. O setor agropecuário hoje não é empresarial, ele é voltado para agregação e grandes propriedades. O agronegócio. O agronegócio ele é empresarial, ele não é feito para pequeno. Então manter o pequeno é a agricultura familiar e de subsistência. Então hoje os grandes empreendimentos, então a questão da geração do PIB, de que é isso em volume, é em função do processo, porque hoje se produz muito mais em menor área, em função da tecnologia, do avanço tecnológico. Então essa gente não está morando na cidade e produzindo lá no campo. Esses são poucos casos de pessoas que moram na cidade e trabalham no campo. Mas são concentradores de propriedade. Certo. Não é culpá-los, não. Esse é o processo do empreendimento. O empreendimento agropecuário, ele é empresarial, voltado para o agronegócio. Daí a razão. E eles vão cada vez produzir maior quantidade de volume de produtos em menor área. E à medida que eles expandem, a tendência deles é acumular essas propriedades menores. E a mecanização cada vez maior. Sim. Há municípios nossos, se você for na região de Piracicaba, você vai ver que a maioria dos municípios são poucos produtores na monocultura. Sim. E aqui também, a monocultura aqui também tirou um N número de propriedades que essa gente migrou para as cidades. A produção de algodão é 100% mecanizada hoje? Sim, muitas delas. As outras culturas, soja, milho, praticamente toda ela mecanizada, não tem mais mão de obra. Não se usa mais a mão de obra no campo, é muito pouca e tem que ser qualificada. São máquinas caras, equipamentos modernos, que custam muito dinheiro. Basta ir nessas feiras agropecuárias, você vai verificar. As máquinas, elas têm todo o aparato tecnológico de uma máquina moderna, de um automóvel moderno. Apesar que a mão de obra do algodão era muito sofrida, por causa, eu presenciei, o espinho do algodão é uma coisa, era muito sofrida mesmo. Sim, várias atividades, não só o algodão, como outras também são agressivas para o homem no campo trabalhar de forma braçal. A mecânica, veja na silvicultura, que é uma monocultura também de eucalipto. Também. Toda ela mecanizada. Tem condições. Então esse é um processo, e essa gente, ela foi inevitavelmente levada para migrar, sair dali. Foram para onde? Foram para cidades menores, algumas para maiores. E esse é um processo irreversível que não há como retornar. O processo de concentração de áreas públicas, áreas agrárias, vai continuar. E vai crescer muito e as monoculturas vão avançar cada vez mais profissionalizada. O sistema empresarial do agronegócio vai produzir grandes quantidades, não tanto expandir em área, mas produzir cada vez mais em menor área de espaço. Sérgio, estamos chegando ao final do programa, quero agradecer demais a sua presença. Eu não posso deixar de perguntar para você as suas atividades atuais.
faz um resuminho aí do que... Olha, porque você não consegue ficar parado. Não, eu me aposentei, mas eu não sou digamos assim, inativo no todo. Alguns projetos eu ainda cuido. Da FGV lá, do processo da OAB, eu coordenei na região, do Enem na região também, que é um projeto de inclusão educacional valiosíssimo. Pegou mesmo para valer? Muito pegou, veio substituir todos os vestibulares de todas as universidades, todas elas, o Enem, o ENAD e alguns projetos assim, e cuido de alguma instituição, ajudo a administrar e me ocupo bastante. Leio, hoje observo mais, respeito mais, visito mais os amigos e... precisa, né? E esse é o trabalho que eu faço. Eu cumpri meu papel durante os 35 anos e me coloquei à disposição da instituição, da sociedade. Tenho hoje que só agradecer, gosto muito de Itapetininga, quero que esse processo reverta e cresça, a cidade faça a sua expansão, que é de direito, né? Uma cidade tão bem reconhecida lá fora, que teve presidentes, governadores, e precisa oferecer oportunidade. Caso contrário, essa população, principalmente os mais jovens, que é o que nós precisamos, ela vai migrar para cidades maiores. Ok, muito obrigado, Sérgio. Tem mais alguma consideração final? Fique à vontade. Não, eu que agradeço. É só agradecer mesmo e não lhe peço nada, só agradeço, nem para a sociedade também. Eu só tenho que agradecer dela ter me compreendido e aceitado. E muitas coisas que eu falo aqui são opiniões pessoais, em função da bagagem que eu peguei e eu passo isso para a sociedade. Alguns acham correto, outros não. Claro. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, um ótimo feriado amanhã, 7 de setembro. Eu que agradeço. Né? A gente volta já com mais Telescópio, não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Glórias, um novo conceito em noivas. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no ENAD-MEC. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Desde cedo multiplicamos o amor, carinho e o respeito. O Laboratório Itapetininga tem orgulho em tudo que faz. Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação. Multiplique sonhos, sempre. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Clube Recreativo Itapetiningano. Lazer, diversão, piscinas, academia, eventos sociais, amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 3271-0241. Olá, eu sou Felipe Blois e vou estar com vocês no programa Espaço Empreendedor. Toda quarta-feira, às 21h30, com reprises durante toda a semana.
Atenção, povo de Deus e todos que desejam ser preenchidos pelo Espírito Santo. Convidamos todos para o Cenáculo Diocesano, dia 11 de setembro, no recinto Acácio de Moraes Terra, em Itapetininga. Venha participar de um grande momento de efusão do Espírito Santo. Vamos juntos louvar e clamar pela transformação do nosso coração e de nossa diocese. Traga sua família para a casa do Senhor. Pregação de Ironi Spuldaro e animação de Heber Campos. Deus espera por você. Apoio. Construtora Vila Rios. Empório Albuquerque. A sua satisfação é a nossa melhor oferta. A nossa dica estilo de hoje são as estampas. Muitas estampas nesse verão. De uma coisa nós podemos ter certeza: as estampas maximalistas estão super em alta. Prints de mandala a grafismo voltam com tudo. Estampas vivas, ricas em cores, desenhos, combinados com várias texturas, babados, plissados e franjas. A moda exagerada e rica em detalhes é tendência para a estação mais quente do ano. As estampas estilo Bold Flowers são super tendências, já que o maximalismo está super em alta. Os vestidos, as camisas, saias, calças e esse macaquinho, como vocês estão vendo, com as flores bem extravagantes. Fica a dica estile, ouse na alegria das cores neste verão. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Estamos de volta aqui no programa Telescópio, na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. E hoje temos estreia aqui na TVI, uma estreia às 21h30, desculpa, amanhã que vai ser a estreia. Espaço Empreendedor, às 21h30, com Felipe Blois. Então, amanhã, quarta-feira, feriado, você vai estar na sua casa aí, curtindo o feriadão, e também vai assistir o Espaço Empreendedor, às 21h30, com a apresentação de Felipe Blois. E hoje, sim, tem o Belezaria Inédito, às 19h30, ok? Bom, as empresas que apoiam culturalmente o Telescópio aqui na TVI são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Mais para frente do programa, iremos passar o obituário para vocês. Agora eu converso aqui sobre educação, sobre psicopedagogia, com a Gisela Lamarca. É isso? Muito boa tarde, obrigado pela presença, por aceitar o convite aqui no Telescópio. Imagina, a honra é toda nossa. Você é formada em psicopedagogia, fez algum curso antes? Eu sou formada em letras, Uhum. E sou formada em pedagogia e depois eu fiz a pós em psicopedagogia. Certo. Você fez letras aqui em Itapetininga mesmo? Fiz letras. Ali, não? Isso. Fiz em 2003 que eu terminei. Eu sempre quis trabalhar na área da educação, né? Meus estudos sempre foram voltados para a vontade de ser professora, de lecionar. Lecionei, fui professora um tempo. Agora eu estou montando um consultório de psicopedagoga, né? Faz uns 6 meses que eu montei consultório e
estou aqui para auxiliar os pais nas dificuldades escolares, né? Ajudar, dando dicas. E foi uma coisa interessante porque eu fiz a psicopedagogia não tanto assim pensando em atuar logo em seguida, porque eu queria ter outro filho, né? Então eu já fiz pensando mais no futuro. E aí, no caso das mães, dos amiguinhos que tinham dúvida de tarefa, e eu comecei ajudando, comecei auxiliando. E elas falaram, por que você não monta o consultório, por que você não ajuda mais mães? E aí foi a ideia de montar o consultório. O consultório fica onde? Fica na Pedro Marques, meu número 632, no centro. Já está funcionando? Já está funcionando, já tenho uma turminha. E lá você atende de que idade a que idade? Como que funciona? Na verdade, a busca dos pais começa bem na parte da alfabetização, quando começam as dificuldades, quando os pais começam a perceber se a criança vai apresentar algum problema de aprendizagem ou alguma coisa que angustia muitos pais, que é a hora da tarefa, eu não saber ajudar, eu não conseguir entender como explica, como ensina a criança. E aí você geralmente começa com dos 6, 7 anos, por volta dessa idade mais ou menos, né? E daí já vai até mais para frente, conforme as necessidades que a criança, né, quando a criança já passa lá dos 10 anos, que já tem alguma dificuldade consolidada, alguma coisa que você percebe que precisa de uma intervenção psicopedagógica mais rotineira, que você precisa acompanhar a criança, né? Mas geralmente começa por volta dos 6, 7 anos. Essa atividade da psicopedagogia, ela é recente ou já tem algum tempo já? Não, ela começou por volta de 1950. 50 já. Os propagadores, né, é a Argentina. O berço da psicopedagogia é a Argentina. Não. Sim, sim. Ela começou principalmente com Jorge Visca, né, que é um grande nome dessa área, e ele tem muitos livros, né, que são os norteadores para a gente, né? A gente sempre estudar, pesquisa, geralmente é o Jorge Visca, Alicia Fernandes, mas é uma coisa que você vê que o nicho maior é da Argentina, né? Tem outros países também, mas o propagador mesmo veio de lá. E você tem que estar sempre se especializando, né? À medida que você... cada criança é única, né? Como cada ser humano é, lógico. Então, você vai cuidar da criança e você nunca vai parar de estudar. Porque, às vezes, o que funcionou para um não vai funcionar para o outro. Não é uma fórmula, não tem o padrão de avaliação, o padrão de você analisar, mas, às vezes, as intervenções são diferenciadas, né? Você trabalha sempre em cima daquela necessidade. A gente sempre tem que se preocupar em diagnosticar o problema da criança em cima às vezes o pai vem falar, eles têm problema de aprendizagem, ou tem dificuldade de aprendizagem, ou às vezes ele fala, meu filho tem TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção. Falado, gente, discutido. Na verdade, virou um modismo. Você vê isso acontecendo claramente. Muitos pais, eles olham assim, né, vai no Dr. Google, como a gente brinca, né, e olha aqueles sintomas, né, aquela relação de características da criança e dos sintomas, né, do TDAH, e aí fala, meu filho tem. E aí ele vai para o consultório e fala, meu filho tem TDAH. E às vezes você vai, né, avaliando a criança, você vai percebendo que não é isso, né, mas é um nome. Né? E eles querem dar um nome para o problema da criança. E a gente sempre tem em mente a diferença entre transtorno, dificuldade e problema de aprendizagem. São 3 coisas diferentes, são 3 causadores diferentes que a gente tem que ter consciência que isso existe e não simplesmente tudo nomear como TDAH, né? Como um transtorno. Né? E hoje, acho que há algum tempo já, se medica com um medicamento que ele pode ser muito perigoso, que é a Ritalina. O metilfenidato, né, que é o nome farmacológico, né? E ele é muito arriscado e você pode dar certo para umas crianças, mas pode não dar certo também. Às vezes, o efeito colateral é muito maior do que o benefício que o medicamento pode trazer. É um remédio controlado, né? Tarja preta? Tarja preta. Ele tem um certo prazo de ação, né? Você toma pela manhã, dali 2, 3 horas, ele tem uma ação de cerca de 6 horas. Então, você medica seu filho justamente para
que ele se adeque ao meio escolar. E você vê isso acontecendo assim, porque o TDAH, né, a medicação, né, o metilfenidato, por exemplo, ele é dado para criança com TDAH, mas ele não é o único remédio. Muitas vezes a criança fica sonolenta, ela fica dopada, ela fica grogue, ela não vai render mais nada na sala de aula, mas ela fica quieta. Então aquilo ali é conveniente para o professor, mas para a criança não. Ainda mais essa fase infantil, que é muito importante. Você tem que... as crianças, elas são cheias de energia. E muitas vezes, essa agitação não é a hiperatividade, é a hiperestimulação. Deixa um tablet na mão do filho muitas horas, deixa a criança vendo TV muitas horas, jogando videogame muitas horas. Tudo isso daí é uma hiperestimulação. A cabeça da criança fica acelerada e aí vai para a escola, como é que você quer que ela fique 4, 5 horas sentadinha numa carteira prestando atenção na aula? Você não vai conseguir isso com uma criança, né? Então, antes de mandar para a escola, tem que ver o que aconteceu no dia da criança. Principalmente isso, né? Não é dar um nome, não é transformar a criança num transtorno. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Agora, tem crianças que precisam tomar o medicamento. Sim. Mas aí, como é que é? É uma avaliação do psicólogo, psicopedagogo e o psiquiatra? É uma avaliação em conjunto. Às vezes, se a criança tem alguma coisa na fala, geralmente o TDAH, inicialmente, ou ele demorou a falar, ou ele teve algum problema de fala. Ele tem um conjunto de acontecimentos na vida da criança que vai ter que fechar esse diagnóstico. Então, às vezes, passa pela fono, passa pela TO, passa pela psicopedagoga, passa pelo psicólogo e cada um vai oferecer um relatório daquela avaliação para a criança e em cima desse relatório é levado ao neuro e o neuro, em conjunto com isso, quer dizer, uma equipe vai diagnosticar o TDAH. Não é uma coisa que você um único especialista vai falar, a criança tem TDAH. Você pode falar, né? Tem muitos sintomas que caracterizam esse problema na criança. Só que não é só esse profissional. Por isso que é muito cuidadoso você diagnosticar, mesmo porque o diagnóstico é fechado por volta dos 8 anos. Né? Você vê casos, né? Tem uma mãe que me ligou, a criança tinha 4 anos, estava medicada com Ritalina, ela estava com TDAH, aí eu falei assim, mas quem medicou? Foi o psiquiatra de Sorocaba. Certo. Eu falei assim, mas ela passou por outro? Não. Quantas vezes ele atendeu essa criança? 2 vezes. Então aí você vê que é uma pressa em medicar, sem querer levantar primeiro os sintomas das crianças. E tem muito adulto hoje tomando Ritalina, adolescente, para estudar, virou uma droga. Porque, assim, na verdade, ele é chamada droga da obediência. Né? Porque ela estimula áreas do cérebro na qual você consegue ficar mais concentrado. Porque o hiperativo, né, a criança que tem essa agitação, ou então a baixa também, que é a dispersão, ela necessita de ter um foco, né? Tudo para ela, para o TDAH, ele está lá olhando a lousa, aí um amigo jogou uma bolinha de papel, ele já olha, aí o outro está conversando, aí o outro mexeu no caderno. Então, tudo para ele envolve a atenção dele. Então, a Ritalina, ela é como se ela acionasse uma área no cérebro que vai promover essa atenção da criança para aquilo. Né? Mas não necessariamente a Ritalina. Tem outros medicamentos também que podem auxiliar, mas é sempre muito cuidadoso, né? Eu costumo dizer que a gente aprende muito com quem é TDAH, né? Tem um médico que eu já fiz alguns cursos dele, pela internet mesmo, ele tem TDAH. Então, eu acho que ele fala com mais propriedade, porque ele é o portador da doença, ele trata as crianças com TDAH. Então, você vê que é uma coisa mais cuidadosa, né? Ele tem isso também. Ele tem. Agora, você percebe também o TDAH que, pela consulta que se faz no Google, que daí eles dão exemplo de grandes mestres, gênios, como Einstein, tem outro, entre outros aí, não vou lembrar agora. Mas também essa comparação é complicada, não é? Steven Spielberg, tem uns grandes mestres aí. Aí, no caso, eles não são portadores de TDAH, eles são disléxicos, que é um outro transtorno, certo, né? É um outro transtorno de aprendizagem. Pode ver que essas pessoas, elas se destacaram, mas a vida escolar, geralmente, delas foram prejudicadas. Tom Cruise, tem problema.
a Julia Roberts é dislexia também. Aí, Então você vê que as pessoas elas não se adequaram muito ao meio escolar, mas acharam aquilo que interessava para a vida delas, aquilo que era uma meta para elas transformaram em meta, né? Como os grandes atores, os diretores, né? O TDAH e a dislexia, ela não necessariamente vai ser um problema escolar, mas ao mesmo tempo ela não é determinante para o sucesso ou fracasso da pessoa. É bom explicar, a dislexia são trocas de palavras? Ela é uma dificuldade, você avaliando a criança fisicamente, né, ela não tem nenhum problema visível, ela não tem nenhuma síndrome, ela não tem nenhuma característica física, mas ela apresenta uma troca que é como se fosse o cérebro tivesse uma maquininha, um mecanismo que enrosca ali. Então, aí ela tem a dificuldade da leitura, ela tem muita dificuldade para a leitura, ela não consegue ler, acompanhar uma leitura, então a criança funciona muito mais oralmente, muito mais auditiva. As provas geralmente têm que ser mais orais do que escritas. A escrita você não pode cobrar o tanto que você cobra de um disléxico que você vai cobrar de uma criança que não tenha dislexia, né? Não vamos falar normal, porque hoje em dia o parâmetro de normal está muito assim, vasto para você falar o que não é normal. Então, a criança com dislexia, você tem que primar pela oralidade. E muitas vezes elas se destacam mesmo, porque o que falta na leitura e na escrita vai conseguir em outra. Mas tomar cuidado também para não falar, olha, ele a Julia Roberts, então não tem problema, então que você tá vendo. E também não tem muitas coisas. É sofrido para a pessoa também, né? É lógico, sempre a criança, ela de alguma forma ela sofre o preconceito, sofre o bullying, né? Você vê também os pais. Eles transformam o filho no distúrbio, no transtorno. Ah, meu filho é TDAH. Não, seu filho é o seu filho, ele apresenta o TDAH. Só que você não tem que transformar isso como justificativa para tudo. Às vezes a criança se torna mal educada, indisciplinada e tudo vai justificar pelo TDAH. Também não é assim. E pode criar um trauma para ela também, futuro, claro. Ficar com isso na cabeça? Não, quando você começa a estudar, você vê os relatos de casos, né? Se você coloca, tem uma coleção de vídeos no YouTube, que é uma página de TDAH, na qual os portadores falam tudo que eles sofreram na escola, tudo que eles sofreram na vida escolar, tanto do bullying, tanto das frases do pai, né? Aquela coisa, esse menino não tem jeito. Que é algo muito pesado vindo do pai e da mãe, né? A escola fala isso, o professor fala isso, então você vê a criança crescendo com essa marca, né? E a criança que se retrai e a criança que simplesmente vai bater de frente, né? Ou então ela fala, vou provar que eu não sou isso, ou às vezes a pessoa, né, tem a depressão. Tem uma outra também, eu não estou lembrado do nome agora, que a criança ela é agressiva. Falhou transtorno agora, desafiador opositor. Exatamente, esse mesmo. Esse também é complicado. É complicado. Criança agressiva mesmo, né? É um transtorno também. É uma coisa assim meio recente, né? Não tem muitos anos que foi assim juntado os sintomas para você diagnosticar corretamente. Isso daí é mais do âmbito do psicólogo, né, do psiquiatra, que esse transtorno desafiador opositor, ele é um transtorno de conduta. E isso é uma coisa que é muito complicado você cuidar da criança, assim, porque tem que ter muito trabalho dos pais. E hoje em dia, a gente presencia muito isso, os pais não quererem ter esses trabalhos com o filho, né? A criança apresenta algum problema, eles querem mandar para o especialista, pensando que eles não têm a parte deles, né? E o que é totalmente pernicioso, porque o especialista está com a criança 1 hora, 2 vezes por semana, e o pai não, né? Você acha que a educação, a gente não pode generalizar, mas a educação hoje está mais falha? Falta algo dos pais? Falta muito. Quanto mais tempo você fica longe do seu filho, né, é aquele chavão, né? Você não precisa passar horas com o seu filho, mas tem que ter qualidade no pouco que você passa. Não tem como você fugir disso. É isso mesmo, o tempo tem que ser de qualidade.
A gente sabe que pai e mãe geralmente tem que trabalhar, é difícil só a mãe ficar na casa com o filho, passar o dia com o filho, mas mesmo assim, a gente tem que ter tempo de qualidade. Eu sempre falo que filho é você perder o tempo. Perder o seu tempo, mas você é um perder ganhando. Né? À medida que você chega em casa, você tira a hora... Eu sempre brinco com as mães, eu falo assim, não tem tempo para nada? Não, mas eu vi você postando um monte de coisa no Facebook. Então, quer dizer, sentou para mexer no celular, sentou para mexer no tablet e o filho ficou ali com outro tablet, né? Porque você vê que os pais muitas vezes dão o eletrônico para o filho para ter sossego. Né? Mas eu vejo, na minha época, né, eu falo por mim, minha mãe ela dava aula em 2 períodos, o dia inteiro, e à noite ainda ensinava as lições de casa, tudo, como que fazia, né, a comida, tudo, já janta, né? Como que tinha tempo hoje, né? Você vê que com o crescimento da tecnologia, a gente acaba trocando, né? Eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga, ela brincava que ela estava fazendo terapia com a criança e falava, mãe, você vai fazer na sua casa esse exercício de vocalização com ela. E aí a mãe falava, não tive tempo, cheguei tarde no trabalho. Daí ela espertamente perguntava alguma coisa relacionada à novela, ela sabia. Ela falou, mas então você viu novela? Então você não teve tempo com a sua filha, mas teve tempo para ver novela. E é isso, se você não fica com o seu filho, né? Antigamente a mãe sabia, né? Deu aula período integral. De manhã, deu aula à tarde. Né? À noite vai ter que dar conta da tarefa com o filho. Mas é gostoso no fundo, eu acho, assim, né? Como você educar o filho, ter aquele tempo, eu não sei que reclamam tanto, né? Porque na verdade tem pais que você vê que falam que a tarefa para eles é um suplício, um tormento. Realmente tem tarefas que os pais não entendem. Sim. Né? Às vezes a escola não consegue explicar como que elas querem a tarefa, de que modo é para fazer a tarefa, e você vê muitas mães no grupo de WhatsApp, elas, o que a professora pediu nisso? Eu não entendi. Ai, gente, é para fazer ou não é para fazer? Como que é isso? Então você vê as mães se perdendo mesmo na tarefa, mas aí você vê que ainda tem a tentativa, né? Então tem que olhar a mochila da criança, tem que saber o que ela faz na escola, quando é pequenininho, quando vai crescendo tem que olhar mais ainda, porque você tem que saber o que seu filho está fazendo na escola, afinal são 4 horas longe de você e onde há muita influência do meio externo. A cultura da casa de cada um é trazida e juntada tudo ali, né? Então se você não tem esse tempo disponível com o seu filho, outros vão ter. E aí talvez não seja aproveitado da forma como você gostaria. Né? Ok. Bom, a gente vai conversar sobre a tecnologia, os celulares e tablets, mas a gente vai chamar o intervalo primeiro, a gente volta já já com mais Telescópio. Não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Nosso telefone é o 3527-8099. 3527-8099. O WhatsApp é o 99784-0955. As empresas que apoiam culturalmente aqui, a TVI,
e o telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Eu estou conversando aqui com a psicopedagoga, presente aqui no nosso programa, que é a Gisela Lamarca. Gisela, eu estava comentando sobre o uso abusivo, em demasia, dos tablets e celulares. Eu estava numa mesa do restaurante domingo, eu via todos, eram 3, 4 filhos, todos com celular. E ninguém se conversava, até os pais. É triste essa cena, né? Você tem que perceber, né? A gente, né, o adulto mesmo, a gente fica envolvido às vezes, né? Às vezes tá conversando alguma coisa meio urgente, às vezes você tá vendo muita postagem, tem muitos grupos no WhatsApp, principalmente, e você acaba aprendendo ali. Só que você tem que prestar atenção, né? Às vezes você leva uma chamada do seu próprio filho, às vezes o teu filho tá lá e fala, tá lá no dedinho. Você pode levar na brincadeira, mas ao mesmo tempo tem que parar e pensar, agora não é hora disso, né? A hora de sentar à mesa para comer junto, para que fazer a refeição junto? Justamente para ter essa interação, né? Cada um no seu mundo fechado ali é complicado. Você vê que a tecnologia você tem que usar ao seu favor, né? A partir do momento que você fica dependente dessa tecnologia, o prejuízo é grande, porque você está vendo, daqui a pouco você vê que o filho quer um celular, você acaba dando o celular, porque você acha que é cômodo, ele está em tal lugar, vocês se comunicam, mas às vezes isso é pernicioso, porque controlar o tempo e controlar o que está sendo acessado é muito difícil, e isso pode trazer o ônus para a criança, né? As crianças acima de 5, 6 anos podem até ter um tempinho no tablet, mas esse tempinho é 15, 20 minutos. Mais que isso, você já está roubando o tempo da criança e roubando uma capacidade que ela tem de criar, né? Eu brinco que você deixar isso na mão das crianças é um veneno. Você acaba mutilando a criatividade da criança, porque é difícil você competir com uma tecnologia e depois você querer que a criança leia, né? Que eu acho que é a grande dificuldade hoje em dia. A criança tem o hábito da leitura, de ler, de contar histórias. Eu sempre falo assim, você não tem tempo com seu filho, mas 10 minutos toda noite, antes de dormir, você gastar esse minuto lendo para o seu filho, né? Lendo, não é assistindo um filme, não é jogando, é lendo. Porque a criança tem que ter isso despertado, o interesse pela leitura. O estudo é basicamente isso, depende de leitura. Você tem que estudar a partir daquilo que você leu. Se você não tem interesse na leitura, se você vai buscar só tecnologia, isso satura você e você vai perder interesse, você nunca vai ter interesse. Você vê criança falando, eu odeio ler, eu detesto ler. Mas acontece que nunca fez parte do cotidiano dela, nunca fez parte da vida dela. A mãe e o pai não leem, né? Eu brinco que eu falo assim, não adianta você ler para os seus filhos se eles não veem você lendo. Assim. Né? Como é que você vai depois cobrar? Você tem que ler o livro da escola. Mas a criança não tem aquilo na rotina dela, porque ela também não acompanha o pai e a mãe lendo. E ler é tão gostoso, né? O ano passado eu li com meus filhos as Crônicas de Nárnia. Era todo dia uma história, um capítulo de uma história. São várias histórias, né? As Crônicas é um livro grosso. E como é gostoso você ver eles com o olhinho brilhando, esperando o capítulo no dia seguinte, que os capítulos terminavam num desfecho que exigia aquela curiosidade para o dia seguinte, aquela pressa de sentar. A gente chamava café com Nárnia em casa. E sentava junto e lia, e você vê isso, né? Aquela empolgação, esperar a leitura. E se você não faz isso com seu filho, ele não vai fazer por si só. É muito difícil uma criança que tem o hábito da leitura que não partiu dos pais. Ou, no mínimo, de uma pessoa muito querida do meio, do convívio da criança. Então, a leitura também é muito importante? Eu falo que é o fundamental. Né? É o fundamental, né? Eu falo, não tenho tempo para fazer nem a tarefa com meu filho. Eu trabalho o dia inteiro, a hora que eu chego ele já está indo dormir. Alguém de confiança, tem alguém de confiança que faça a tarefa com seu filho?
Aí você pode se dedicar 10 minutinhos, ou seja, de manhã, ou na hora do almoço, mas fazer disso um hábito, uma rotina, é muito importante. Temos telefone 3527-8099. Alô, Dona Isabel Brandi. Oi, tudo bem, bom? Fábio? Boa tarde. Boa tarde. Eu não posso deixar de participar. Você sabe que eu sou sua fiel telespectadora, Com certeza. né? Encontrei com a senhora no Cássio. Um abraço pro Cássio, do restaurante. Pois é. Rotisserie. Domingo eu estive lá de novo, você não estava, não ouvi. Eu vi a senhora saindo. Estava saindo já. Ah, é? Isso. Tem uma pergunta para então fazer tá aqui bom, mas para tudo bem. Isabel. Desculpa, para Graziela. A Gisela, desculpa. Gisela. Pode perguntar. Gisela, tudo bem, minha querida? Tudo bem, dona Isabel. Então, olha, Gisela, eu quero falar uma coisa para você. Nessa vida tão corrida que está, realmente não se tem tempo mesmo, né? Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade em todos os sentidos, né? Não dá nem para a gente sentar com os filhos, né? No meu caso aí seriam netos, mas vamos lá. Então, olha, eu quero falar um segredo para você. Meu marido já é um senhor já, né? Quase idoso. Ele não sabe ler. Não sabe escrever. Ele lê até em palavras em inglês, em outras línguas, mas não sabe ler, não sabe escrever. Mas mal sabe assinar e olha lá. E ele é um excelente, ele é eletricista de autos. Você veja bem, todos aqueles fiozinhos tramados, tecidos, ele entende tudo. Então, até hoje, eu não cheguei à conclusão o que houve com ele em criança. Para que não tivesse aprendido a escrever. Sim. E aí, eu quero falar dos meus netos. Eu tenho um neto que ele é muito inteligente. Ele é inteligente, ele desmonta e monta, eu acho que um motor de carro. Ele está com 14 anos, mas não vai bem na escola nem a bordoada. Ele odeia a escola, odeia. Não tem o que fazer. Mas eu não sei se distúrbio nenhum ele tem. Então vamos esperar ver qual é a habilidade dele para a gente poder explorar, né? Agora tem o neto que tem 3 anos. Que ele está tendo problema de relacionamento da creche. Porque ele é um menino, ele é carinhoso, obediente, com calma, no agrado, você tira tudo dele. Mas se você for querer forçar, ele fica agressivo. E na escola, acho que não estão sabendo lidar com o problema dele, entendeu? É reclamação todo dia, ninguém está aguentando mais tanta reclamação. Mas o menino, ele é uma criança, para mim, normal, inteligente, só que ele falou, bateu, valeu. E eu estou preocupada aí com isso que você me falou, seu último, desse transtorno aí, eu estou preocupada. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse transtorno. Ok. Mas, no mais, criança vai ser sempre criança, né, Gisela? Cada um com os seus... na verdade... As atitudes e vamos que vamos, né? Mas eu gostaria que falasse um pouco mais sobre esse transtorno aí, o último que você falou. Entendi. Estou preocupada agora com o rapazinho lá. Muito obrigado, dona Isabel. Tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa tarde. Participe sempre. Um forte abraço a todos aí. Pode falar. Então, ela primeiro abordou o problema do marido dela, Isso. que às vezes a pessoa teve dislexia, né, como é um senhor, né? Antigamente não era tão falado, não, os diagnósticos não aconteciam, né? A escola era bem rígida nesse quesito, né? Não aprendeu, às vezes, né, tinha aquela exposição, né, o chapéu do burro e tal, e às vezes a criança não tinha aquela capacidade mesmo, justamente porque é portadora de algum transtorno. Como avaliar isso? Hoje em dia, tem, né, N especialista que pode auxiliar, né? Então, talvez isso é que faltou para o esposo dela na época, né? Uma pessoa que tivesse esse olhar de perceber que havia uma dificuldade no escrever, mas não no entender, no explicar oralmente, né? Quanto ao
a criança... Tem um neto que não gosta de estudar, o que não mas gosta... ele é bom para outras atividades, né? Isso acontece muito, né? Você vê que tem pessoas que têm habilidades muito grandes que não necessitam da escola. Não necessariamente também que a criança vai deixar de se alfabetizar. Eu acho que o básico tem que acontecer, né? Hoje em dia, a gente também conhece, tem educação domiciliar, na qual o pai e a mãe são responsáveis por, além de formar a criança com seus valores também, né? Religiosos, morais, também pode ensinar em casa. A gente sabe muito bem que isso existe em boa parte do mundo. E aqui não é diferente, né? Você pode fazer isso pelo seu filho, né? Você conhece muitas crianças que foram para a escola já alfabetizadas, que a avó alfabetizou, que a tia alfabetizou. Isso acontece e isso não é impossível de acontecer. Então, às vezes, a avó consegue descobrir ali onde a criança consegue aprender. Agora, a escola também ela tem o lado social e o preparo para a vida, porque a escola você vai levar contigo até a morte. Tem essa importância também, não é só para ter um título, depois fazer a faculdade, tem todo um contexto em volta disso, né? O que não dá para fazer é os pais delegarem à escola o que é deles exclusivo, né? Aí você vê, assim, tem pais que não se importam que a escola fique integralmente com o filho. Se você tem condições de ficar meio período com seu filho e outro meio período na escola, faça isso. De forma alguma você vai delegar a função da escola para o seu filho, que vá... Às vezes a escola pode ensinar uma coisa que não é muito aquilo que você acredita, aquilo que você defende, principalmente na formação dos valores, de virtude, valor religioso. Você tem que sempre estar ciente que a partir do momento que você entrega a criança na escola, ela está sendo escolarizada, ela está aprendendo uma grade curricular que é necessário para a carreira acadêmica dela, para a formação intelectual dela, para ela prestar vestibular, para ela se formar, para ela ir para a faculdade. Mas isso não pode ser determinante na vida da criança para as outras coisas, né? A gente vê os modismos também, eles dominam a escola, né? Muitas vezes tem pai que queixa da criança que chegou da escola, tem que trocar de celular porque lá na classe todo mundo tem o celular tal. E a escola e as crianças, elas são meio assim, digamos, carrascas, porque eles conseguem fazer as panelinhas, né? Conseguem. Eu tenho isso, você não tem isso. É o tênis de marca, é a determinada roupa, é o determinado tablet, celular. E isso acaba criando aquelas panelinhas na sala de aula que... quem não participa da panelinha se sente muito frustrado. Bom, agora o outro neto dela, ela falou que é muito agressivo, mas isso aí ela tem que levar num psicopedagogo. Tem psicopedagogos na rede municipal, que ela pode, psicólogas, né? Tem... teria que levar, não é isso? A rede, ela não conta com muitos, mas requer um encaminhamento da escola. Né? A criança está na creche, está na escola, eu sei que eles encaminham daí para o que é da prefeitura, porque não há muitos psicopedagogos na rede. Não. Né? Deveria, honestamente, deveria haver mais psicopedagogos na rede, justamente porque a demanda é muito grande. Uma próxima gestão que está por vir aí? Quem sabe, né? Quem sabe eles olharem para esse lado, porque a criança, ela, às vezes, não é que ela não quer aprender, ou no caso, ela... está se desafiando. Às vezes tem algum contexto familiar acontecendo por trás. Eu não estou falando que isso está acontecendo no caso da ligação telefônica. Claro que não. Estou criando uma outra hipótese. Uma criança que está com um problema de comportamento. O que ela está vivenciando na casa ou na escola mesmo? Às vezes a falta de adaptação escolar. A criança está na sala de aula e a professora... é humana, gente. Então, lá, 20, 30 crianças para ela cuidar, às vezes ela pode... aquela criança. E aí ela vai ter uma vontade de ensinar. E a criança, para ela te dar o retorno da aprendizagem, do que ela aprendeu, do que você está ensinando para ela, tem que ter o afeto vinculado. Sem o afeto, não há aprendizagem. Então, a partir desse momento que você vê que não tem um vínculo afetivo, um carinho, uma atenção do professor para com esse aluno,
às vezes ele reflete dessa forma agressiva, dessa forma de chamar a atenção, de agir de forma negativa, na qual ele requer até uma punição. Você vai lá falar com a diretora, ou você vai ficar sentadinho aqui pensando, né? São N fatores. Às vezes a casa, alguma situação de briga familiar, uma situação de separação de pais. Então a criança ela vai inteira da casa para a escola e tudo que ela vivencia na casa vai refletir na escola. Então tudo você tem que levar em conta. Por que aquele comportamento? O que está acontecendo em conjunto? Isso daí, esse desafio, essa coisa de se opor, né, o queixo duro, a criança que está fazendo birra, por que ela está fazendo isso? Para chamar atenção? E o que está acontecendo? O que tem por trás disso daí? A gente sempre tem que ver o contexto. Não adianta você simplesmente falar a criança é mal educada. Não. Às vezes está acontecendo alguma situação que requer um auxílio a mais aí. Sim. Bom, eu vou chamar a imagem do tempo para ver como é que está o tempo hoje. Ontem choveu bastante à noite, né? Choveu a noite inteira. Hoje deve estar mais frio. Vai esfriar mais também para frente. Vamos ver como é que está o tempo aqui em Itapetininga. A hora que tiver aí a gente já solta. Agora são 14 horas aí, 14 horas e 6 minutos. Cruzamento com a rua Virgílio de Rezende e a Jorge Ozzi. Tempo bastante nublado. Vamos ver como é que está a temperatura, 21 graus. Pode ser que caia mais à noite. Então aí cruzamento de ruas importantes aqui na cidade, Jorge Ozzi com a Virgílio de Rezende. Vamos também falar do obituário de hoje. Vamos lá com o Plano Camargo, o obituário, já vamos passar já para vocês aí. Vamos lá. Faleceu a Gessier Aparecida de Arruda Padilha Alzira Feliciano Antunes. Maiores informações pelo site planocamargo.com.br ou pelo telefone 3275-7446, ok? Bom, tem mais intervalo aí, produção? Acho que não tem mais intervalo, né? Não. Podemos encerrar então? Ok. Quero agradecer demais aí a sua presença Eu aqui. que agradeço, foi um prazer. Foi muito bom o papo, e é um papo muito amplo, né? Uma discussão ampla. Não dá para ter um ponto importante. final, né? Tem muito que discorrer ainda, conversar, né? Principalmente nesses tempos modernos, essa correria que vivemos, cada vez, né? Mais importante aí o apoio do pai, da mãe e da família, né? Exatamente. Tem algumas considerações finais que você queira passar? Fica à vontade. Olha, a gente sabe muito bem que, além de estarmos vivendo numa crise financeira, na qual os pais, fora o trabalho, quem está trabalhando, graças a essas dificuldades, eles às vezes eles não conseguem dispensar atenção para os filhos. Mas a gente tem que ter esse clique de você perceber que está na hora de desligar. É como se você fechasse a janelinha do mundo e ver o seu lar, ver a sua casa e dar essa atenção para o seu filho. Então, é o que eu falo, leia um livro, uma historinha curta por dia, gaste esse tempo de qualidade com seu filho, envolva ele na atividade, brinque junto, sente, pergunta como foi seu dia, o que você fez de interessante, se envolva no crescimento do seu filho, porque à medida que eles vão crescendo, eles vão se distanciando naturalmente, porque eles não são assim, nossos, né? Eles estão aqui no mundo, mas depende muito da formação que ele tem na casa. Então, a partir do momento que você despende seu tempo com o filho, você vai ver que isso só ajudou na formação dele, né? É isso, gaste tempo com seu filho, né? Ok, muito obrigado pela presença, obrigado a todos aí que nos assistiram. E amanhã, feriado, 7 de setembro, o programa não será ao vivo, mas será inédito. A gente vai gravar o programa sobre a independência do Brasil, vai ser bem interessante. Então amanhã, às 12 horas e 30 minutos, aqui na TVI. E amanhã tem uma estreia que é imperdível, que é o Espaço Empreendedor, às 21 horas e 30, famosa 9h30 da noite, com Felipe Blois. E hoje também tem o Belezaria inédito às 7h30, ou se preferir, 19 horas e 30 minutos. Um ótimo feriado a todos e quinta-feira estamos de volta ao vivo aqui no Telescópio. Amanhã o programa vai ser gravado mais inédito. Tchau, tchau. Até mais.
Telescópio. Apoio Cultural